Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Joanes Forte e este é um canal aqui, One Trader, então seja muito bem-vindo se você não me conhece. Ei, som, vamos ver se o som tá saindo certinho aqui, calma aí, tá saindo bonitinho, estão me ouvindo? Então, né? Então, se você não me conhece, esse é um canal no qual eu estou fazendo um gerenciamento aqui de uma banca pequena, desde ela se tornar, a partir do momento que ela começou, que você é um trader iniciante, para que ela se torne uma banca média e você venha conseguir torná-la uma banca de um trader profissional. Essas entradas aí gigantescas que você vê em vídeos, que você fica se perguntando se é verdade ou não, quero te mostrar que de acordo com o gerenciamento 100% orgânico, então não tem alavancagem, não tem sala de sinal, o que tem é operações sérias, corretas e aquelas que a gente toma stop loss, a gente usa de aprendizado e eu compartilho no Instagram, então se você não me segue, segue aqui em cima o Instagram e quero deixar aqui com vocês esse conteúdo que vai agregar ainda mais. Aqui o que eu faço? Aqui eu destrincho toda a operação que eu faço pela manhã, eu destrincho e coloco ela como aula no canal à tarde. Então é importante que você se inscreva no YouTube e também é importante que você siga no Instagram one.trader, aqui que eu vou deixar o cardzinho para que você não perca nada, tá? Vamos lá, explicar essa operação que eu fiz aqui hoje. Já tem vídeo no canal falando de falso rompimento em M5. Esse falso rompimento foi em M15, tá? Mas o que me chama a atenção aqui e por que eu trago a aula aqui, basicamente eu tinha um suporte muito bom lá atrás, no qual ele fez confluência duas vezes, então ele toca duas vezes e aí o mercado fica trabalhando aqui em cima, ó, uma boa parte do tempo, e aí ele vem e toca mais uma vez e faz uma confluência e aí o mercado começa a fazer isso aqui, ó. O mercado faz isso aqui, depois ele dá mais uma vela aqui, e aí ele vem e rompe minha região. Depois de romper minha região, ele vem e trabalha aqui embaixo, e aí ele começa a retornar, e aí ele vem, faz isso aqui, ó. Eu lembro que na hora que ele fez isso aqui, eu já, opa, me despertou o gatilho, e aí eu já preparei para poder fazer uma compra aqui, caso o mercado viesse buscar. E assim ele fez, ele nasce, ele toca e eu faço a venda e ele estoura lá pra cima me dando vitória. Jones, mas o que é importante aqui? Isso aqui eu já vi aula no canal, isso aqui eu já vi aula aparecendo no canal aqui, você já explicou isso. Aqui, o que tem de interessante para você ver? Além de reforçar todos os filtros, todos dentro do filtro, a gente já falar disso dos filtros. Olha só o que tem interessante. O mercado ele faz o primeiro toque aqui 11 horas do dia anterior. Lembra vocês que eu falei que eu opero até 16 horas falso rompimento? A partir disso eu acho arriscado. E aqui essa operação estava acontecendo exatamente às 9 horas da manhã. Ou seja, quase 24 horas, certo? Pra ser mais exato, 22 horas. Então por que eu fiz essa entrada? E aqui fica um aprendizado. Todas as vezes que o mercado trabalha e respeita uma região de suporte em M15, tá? A gente está falando aqui 100% em M15, deixar anotado aqui em vários lugares para você entender que a gente está falando de M15, tá bom? Então, 100% em M15. O que o mercado está dizendo aqui? Que em M15 ele está respeitando muito bem esse suporte. Tanto é que ele testa aqui. Por que eu não entrei aqui, tá? Se ele faz um fundo aqui, porque eu desenhei esse fundo aqui, mas na verdade ele testa esse suporte exatamente aqui assim, ó. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele desce com velas grandes e ele toca numa vela grande e deixa bastante pavio. Ele toca umas duas vezes assim, ó, e deixa bastante pavio. Depois ele sobe. Vou colocar aqui uma velinha verde que ele sobe e depois ele vai lá testar. Que ele sobe e aí ele vem descendo testar aqui o mercado. Então ele faz exatamente esse movimento aqui, tá? Então isso aqui não é considerado um fundo, ele só faz um teste, tocou, teve uma velinha de alta e depois ele respondeu a continuação de queda que ele estava tendo aqui. Então não operei aqui porque nasceu próximo e não tinha confirmação desse fundo aqui, então tinha dois só. Esperei, a partir do momento que ele rompeu,
quando começou a retornar, eu comecei a analisar todos os filtros, porcentagem estava correta, tempo estava correto, como eu falei, eu estava operando para M15, tá? Então, em M5, como que estava o cenário? Também estava bonito, o cenário estava muito parecido com esse, tá? Em M5, porém, essa vela que nasce exatamente a vela das 9 horas para terminar 9h15. Em M5, a vela faz exatamente isso aqui, ó. Imagina agora o cenário todo em M5, muito parecido, muito semelhante, só que a vela de M5, a primeira vela que nasce, ela nasce e faz isso aqui, ó. Ela termina aqui embaixo. E aí se eu entro para M5, eu tinha tomado um loss. E aí vem a grande sacada dessa aula aqui. Por que eu não entrei para M5? Você estava dentro do tempo correto, estava dentro dos filtros para M5, para M15. Por que eu optei para M15 e tive win? E se eu optasse para M5 eu teria loss? Justamente por isso aqui, ó, que eu destaquei no começo. O tempo do primeiro suporte era 11 horas da manhã. O meu tempo de toque 9 horas da manhã do dia seguinte. Estavam passando 22 horas. Automaticamente, quando o tempo é maior, eu vou fazer análise 100% para M15. Independente que se M5 estiver em cenário incrível, mostrando que está tudo confluindo, os filtros corretos, eu vou fazer a operação para M15, porque em tempos maiores, quando a distância é maior, é mais assertivo para M15. E aí a resposta foi justamente exatamente assim, ó. A primeira vela de M5 que nasceu 9 horas para 9h05, ela fez isso aqui, ó. Ela terminou de baixo. Só que as outras duas que finalizam M15 terminou de alta. Essa foi aqui e essa que foi assim. A vela fez exatamente isso. E aí aqui você sabe que a partir de 3 velas de M5 forma uma vela de M15. Então em M15 o cenário estava 100% dentro dos filtros. Muito boa a entrada, tá? Então explicando a análise para vocês do porquê que eu entrei antes que surjam dúvidas por causa do tempo. Era justamente por conta disso. Quando tem um tempo grande, um tempo distante, você precisa que o mercado confirme que aquela região ela é forte. E ele confirma aqui. Por mais que não tenha dado um fundo incrível igual estava aqui atrás, ele toca com 2 velas e ele respeita. Ele respeita, ou seja, então aquele suporte ainda estava ativo. Então se o suporte ainda estava ativo, ele toca, responde, rompe. E aí, antes de fazer a minha análise, eu olho o M5 e ainda encontro isso aqui, ó. Uma mini linha de tendência, no qual a vela de M5 vem, toca aqui, e as 2 velas seguintes vêm e explodem aqui para cima, reconhecendo essa linha de tendência e respeitando o suporte aqui para M15. Tá bom? Então espero que vocês tenham aprendido de fato. Essa aula aqui é uma aula muito simples, mas é uma aula muito poderosa. Então, tempos maiores, passou a distância, passou 16 horas, não, espera primeiro a confirmação na região. Confirmou, teve uma vela que respondeu, tocou na região, respondeu, respeitou. Fez um fundo legal, fez mais um fundo, fez mais um topo legal. Então a região ainda está apta para operar, tá? Não é uma região que foi saturada. Se caso essa vela aqui fizesse isso aqui, ó, vamos supor, apagar aqui rapidinho. Vamos supor que essas velas aqui não existissem. Se o rompimento fosse já nessa primeira vela aqui, esquece isso aqui, ó, não existe. Vamos supor que o rompimento fosse nessa vela que veio testar a região aqui, ó, exatamente aqui. Vamos supor que fosse isso aqui, ó. Essa vela vem e a próxima vem e rompe. E aí as outras vêm e responde aqui. Você entraria? Não entraria. Não entraria. Por quê? Por conta do tempo. Mas é para M15. Mesmo sendo para M15, eu preciso de uma confirmação. Preciso que uma das velas, pelo menos, no mínimo uma, venha e toque e respeite aqui a região. Venha, toque e respeite aqui a região. Aí a próxima rompendo essa vindo, aí eu teria um gatilho para poder essa entrando dentro do tempo, tocar e receitar. Tá bom? Então aprenda. Sempre que a região for distante, e aí o máximo 24 horas, vou pegar então uma semana atrás, porque tem um topo incrível, o Jones falou, e dá-lhe. Não. Então
Ele aprenda no máximo 24 horas para M15, tá? Se for M5, 16 horas é o limite, passou disso, M15 não tá bonito, perdeu a região. Infelizmente a gente passa por isso, o gráfico está aí, não vai entregar o que a gente quer, mas para a gente se adaptar ao que ele entrega para a gente ganhar dinheiro, tá bom? Então, para M15, e vai ter a minissérie de M15 no qual eu vou explicar mais a fundo, então para vocês aguarde essa aula para acrescentar junto com o módulo de M15 que vai chegar no canal. Para M15, quando a região passou 16 horas, principalmente, você precisa de uma confirmação na região, mostrando que aquela região, aquele suporte ou aquela resistência ainda está apta para operar. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, espero que essa aula tenha te ajudado e explicado aí a operação. Então a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau.